Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshiniം Bhagavatim Ashtadashaധ്यायिनीं Amba Tvāmanusandadhāmi Bhagavad-gīte Bhavadveshinīಂ Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pularavindayata Patra Netra Yena Tvaya Bharata Taila Purnaha Prajwalito Jnanamayah Pradipaha Prapanna Parijataya Totra Vetraika Panaye Jnana Mudraya Krishnaya Gita Mritaduhe Namaha Sarvo Panishado Gavaha Dogdha Gopala Nandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdhang Gita Mritam Ahad Vasudeva Sutan Devam Kamsa Chanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Bhishmadrona Tata Jayadratha Jala Gandhara Nilotpala Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakula Ashwathama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Khalu Pandavairananadi Kaivartaka Keshavaha Parasharya Vachasaroja Mamalam Gitarthagandhotkatam Nanakyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadeira Haraha Te Piyamanang Muda Bhoyad Bharata Pankajam Kalimala Pradhvamsina Shreyase Mukhaṁ karoti vācālam Pangung Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stungvanti Divyaistavaihi Vedai Sangha Padakramo Panishadaihi Gayanti Yam Samagaha Dhyana Vasthita Tadgatena Manasa Pashyanti Yang Yoginaha Yasyantanna Vidusura Suraganaha Devaya Tasmai Namaha Om Sahana Bhavatu Sahana Ubhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, verso 30 do capítulo 2, ele conclui aqui uma parte do ensinamento do capítulo 2, que é Dehi Nityamavadhyoyam Dehe Sarvasya Bharata Tasmat Sarvani Bhutani Natvam Shochitum Arhasi. Ele conclui aqui uma sessão. A sessão que ele começou lá no verso 11, o primeiro verso do capítulo, que ele falou, Ashotyanan Vashotyastvam, né? Você sofre por coisas que não merecem o seu sofrimento, coisas que não são sofríveis, pelas quais você não tem nenhum direito de sofrer. E aí ele conclui aqui, Natvam Shochitum Arhasi. Tasmat. Portanto, você não deve sofrer. Por tudo que ele ensinou até aqui, por tudo que Krishna ensinou até aqui,
que é basicamente resumido aqui. Dehi nityam avadyaha. Ayam dehi. O dehi, lembrem, a palavra deha é corpo. O dehi é o habitante do corpo. O jiva, o indivíduo que habita esse corpo aqui, e que, quando esse corpo aqui fica usado, velho, dirna, o dehi joga fora esse corpo e pega outro corpo. Ele é nitya avadyaha. Avadyaha quer dizer indestrutível, que não está sujeito a vada. Vada é destruição. Avadya não está sujeito a destruição. É indestrutível. Indestrutível por quanto tempo? Nityam avadyaha ayam dehi. Nityam, eternamente indestrutível, imortal. Esse dehi é imortal e indestrutível. Dehe sarvasya bharata. E ele é sarvasya dehe, esse dehi que está em todos os corpos. Né? A gente viu, existe um ser consciente que habita todos os corpos, que é chamado de jiva, o indivíduo. Então, esse jiva é imortal e indestrutível. E é o seguinte, ele é indestrutível, assim, do ponto de vista do indivíduo, do jiva, que tem o conhecimento sobre a sua própria natureza, que conhece a si mesmo como livre de limitação, como a consciência livre de limitação, que é Brahma. Ele é realmente indestrutível, quer dizer, ele é imutável, ele nem nasce nem morre. Então ele não é shotya, ele não é algo, você não pode sofrer por isso. Isso que é imutável, isso que permeia tudo, isso que é a própria existência, como a gente chegou a ver em algumas aulas passadas. Essa consciência que é a própria existência de tudo, que permeia tudo, que sustenta tudo, esse Brahma, é chamado de Brahma, o livre de limitação. Essa é a natureza da consciência. Então, do ponto de vista dessa natureza, né, para o indivíduo que conhece a si mesmo assim, não tem questão de choca. Choca por quê? Sofrimento por quê? Você não pode chorar pelo imutável, pelo absoluto, pelo pleno. Né? Você não pode chorar por isso, você não pode se lamentar por isso. Mas mesmo do ponto de vista de um indivíduo ignorante, que ignore, que não entenda completamente essa natureza, mesmo assim ele é avadyaha, mesmo assim ele é imortal, porque ele renasce. Mesmo como indivíduo. Deixa de lado o Brahma, deixa de lado o livre de limitação, deixa de lado o pleno, Satchidananda, a consciência que é a existência, que é plena, deixa isso de lado, mesmo do ponto de vista da sua individualidade, você é eterno, você é imortal, você é indestrutível, porque você não é o corpo, mesmo do ponto de vista relativo. Você é o habitante do corpo. E o corpo morre e você não. Né? E ele falou vários versos sobre isso. Assim como uma pessoa passa da infância para a juventude e para a velhice, o mesmo Jiva permanece nos três corpos. Um morre e o outro nasce. O corpo de criança morre, o do jovem nasce, o corpo do jovem nasce do adulto, depois do adulto morre o do velho. São corpos diferentes. Um mesmo Jiva permanece como o fio, o sutra, que conecta todos esses corpos. É o Jiva que está lá, conectando. Da mesma maneira, quando esse corpo mesmo morrer, outro corpo vai ser produzido de acordo com o karma do indivíduo. Outro corpo vai ser produzido e o Jiva vai vestir esse corpo, como veste uma roupa, vai tomar esse corpo, ele vai entrar nesse corpo e vai continuar a sua jornada. Não existe questão de morte. E nem do ponto de vista absoluto, obviamente, nem do ponto de vista da consciência, que é Brahma, que não nasce nem morre, que é livre de tudo, e nem do ponto de vista do indivíduo, da alma individual, vamos chamar assim, o Jiva, porque ele permanece quando esse corpo morre.
Então, de qualquer maneira que você veja, Tasmat, na Tom Shoti Tomar Hassi, você não tem o direito de sofrer por causa de Sarvani Bhutani, por causa dos seres. Por causa dos seres, porque eles não vão deixar de ser. Eles não vão deixar de existir. Ah, mas o corpo vai deixar de existir. Sim, o corpo vai. E a gente já falou disso também. E vai e não pode ser impedido. Então também não é uma questão de choca. Né? Você não pode chorar pelo leite derramado. A gente viu aquele verso. Coisas que não podem ser... Por coisas que não podem ser alteradas, você não tem o direito de chorar, de sofrer, de se lamentar. E uma coisa que é certa é a morte do corpo físico. Ele já está envelhecendo, já está morrendo, a gente está vendo ele decair, a gente está vendo as outras pessoas decaírem e morrerem. Isso é a coisa mais certa que há, a morte do corpo. Então isso também não é shotya, não é um motivo de sofrimento. De qualquer maneira que você veja, Tasmat na Shoti Tomar Hassi. Você não tem o direito de sofrer. O teu sofrimento não é válido. Ele não tem uma razão de ser. Ele existe por ignorância, mas ele não tem realmente uma base real. Se você analisar qual é a base real do seu sofrimento, não sobra. Não sobra nada. Por qualquer lado que você veja objetivamente a questão, a realidade, não há motivo para sofrimento. Tasmat Sarvani Bhutani Nat Tom Shoti Tomar Hassi. Ele conclui aqui essa sessão em que ele fala sobre a natureza do indivíduo, como imortal, né, indestrutível, eterno, etc. Tudo que a gente vem falando durante essas aulas. E aí ele começa no verso 31, um outro tópico, um outro assunto, que é o assunto de Swadharma. Ele fala que Swadharma mapicha vekshya navikampitu marhasi dharmyadhiyuddhat shreyonyate kshatriyasya na vidyate. Ele fala que deixa de lado agora toda essa discussão sobre indivíduo, sobre a natureza do indivíduo, sobre reencarnação ou sobre a natureza do absoluto. Tudo isso deixa de lado, põe de lado. Veja do ponto de vista do seu Swadharma. Swadharmam avekshya. Avekshya quer dizer olhando do ponto de vista, avekshya, do seu Swadharmamapi, do seu próprio dever, daquilo que você deve fazer. Navikampitu marhasi. Mesmo desse ponto de vista, você não deve hesitar. Você não deve vacilar. Vikampitum quer dizer tremer. Tremer no sentido de vacilar, hesitar. Né? Porque Arjuna está hesitando. Ele falou do Swadharma. Naqueles argumentos, vocês têm que lembrar lá do primeiro capítulo, naqueles argumentos todos que ele deu a Krishna para não lutar, ele falou que a morte, fazer aquela ação que ele estava prestes a fazer de matar os familiares, Swadjanam, o assassinato da própria família, ele começou com todos esses argumentos, é um papam, é a dharma, isso vai me conduzir a Naraka. Ele começou com todos esses argumentos. Aí Krishna retoma isso. Mesmo do ponto de vista do seu Swadharma, daquilo que você deve fazer, você não pode hesitar, você não deve hesitar, você não tem nenhuma razão para hesitar. Por quê? Dharmyat hi é por quê? Dharmyat hi yudhat shreyaha anyat kshatriyasya na vidyate. Quer dizer, na vidyate não há anyat shreyaha, outra coisa melhor, não há nada melhor kshatriyasya, para um kshatriya, para um guerreiro não há nada melhor do que o quê? Dharmyat yudhat, do que uma yuddha, uma guerra, dharmya yuddha, uma guerra dharmya justa, uma guerra de acordo com o dharma, quer dizer, uma guerra justa.
Não existe nada melhor para um guerreiro do que uma guerra justa. Então você, por conta disso, você não tem motivo para sofrer. Olhando do ponto de vista da sua ação, do que você deve fazer agora, é ótima. A sua ação a sua oportunidade agora é muito boa. Porque, afinal de contas, Arjuna era um guerreiro, era um kshatriya. E era uma oportunidade aqui de ele exercer uma função para a qual ele tinha se preparado, na verdade, durante toda a vida dele. Um guerreiro, a função de ser, vamos dizer assim, a função de ser de um soldado, de um guerreiro, é a batalha. Não que ele busque a guerra, nenhuma pessoa realmente busca o conflito armado, né? Na verdade, nenhum conflito. Mas se a guerra vem e ela é justa, quer dizer, a pessoa pode lutar, ela tem uma oportunidade de demonstrar as habilidades que ela tem, que ela ganhou durante uma vida inteira de sacrifício, de treino e de disciplina. E ele é a obrigação dele fazer aquilo, não é porque ele quer fazer, é a obrigação dele fazer. Porque vocês têm que ver o seguinte, Arjuna ele não era só um soldado que foi convocado para o exército, ele não era isso, ele era o governante ali, o príncipe de direito do trono. E o outro, Duryodhana, era o usurpador. Quem tinha o direito de administrar e proteger o reino? Arjuna e os Pandavas. Quem tinha o dever disso? Arjuna e os Pandavas. Ninguém mais. Cada dia que Duryodhana passava ali no trono como um usurpador, essa injustiça estava sendo sustentada pelos Pandavas, que não faziam nada. Então, quer dizer, a cada dia que passa, eles estão comprometidos ali com a dharma de Duryodhana, porque eles são os defensores daquele negócio. Eles que deviam defender o reino, proteger o reino de qualquer usurpador, de qualquer ameaça, e o usurpador estava lá sentado no trono. O que um guerreiro, que é o governante, que é o kshatriya, que é o príncipe, junto com o Yudhishthira, que é o rei, o que eles deveriam fazer? Tirar o cara de lá e punir o cara. É a única coisa a ser feita, é o justo a ser feito. Não é uma questão de que Arjuna e os Pandavas queriam sentar no trono e sabe, e como é que se diz, usufruir das benesses do reino. Não era isso. Não era definitivamente isso, até porque eles tinham feito de tudo para evitar a guerra e eles mandaram Krishna para fazer toda a tentativa de reconciliação ali da situação. Eles pediram um pedaço de terra, um pequeno pedaço de terra, eles pediram uma casa com 5 quartos, e Duryodhana não cedeu. Então, não era uma questão de sukha, de confortos, de prazeres, de poder, não era essa a questão era uma questão puramente de dharma. O que é melhor para um guerreiro? Um guerreiro, quer dizer, um kshatriya é uma pessoa comprometida, quer dizer, que se realiza na vida fazendo a justiça, isso que é um kshatriya. Né? Isso, por natureza, por swabhava da pessoa, ela é assim. Por descendência, ela é assim, por hereditariedade, ela é assim, por varna, ela é assim. A casta, varna é a casta. E dentro do Veda, essa divisão de castas, né? Tinha as castas dos brahmanas, eram sacerdotes e intelectuais, quer dizer, os caras que
que pensavam e que tinham o domínio ali do conhecimento dos Vedas e de outros Shastras, e que ensinavam, portanto, e que faziam rituais, e que faziam todo esse tipo de ação religiosa e intelectual, os Brahmanas. Aí tinha os Kshatriyas, que é a classe aristocrática guerreira, né, que protege a sociedade, protege os Brahmanas e as outras pessoas todas. E aí a classe dos Vaishyas, que é os comerciantes, e o Shudra, que é o trabalho braçal, que é necessário, qualquer sociedade existe, é trabalho braçal, não é uma questão de... Assim, a gente não tem castas hoje em dia, mas tem trabalhadores braçais. Obviamente que ergue prédio, que leva lixo, que leva tudo, essa casta dentro da sociedade védica, isso era uma casta, não era uma classe social que podia se mover dentro do extrato social, não, era uma casta fixa. Você nascia naquela família, você 99% das chances de você continuar com aquele trabalho, era o que era esperado de você. Então, essas castas. E quando a sociedade foi dividida assim, não se sabe quando, porque essa divisão vem desde, entre aspas, desde sempre, dentro da sociedade védica. A divisão foi feita, supostamente, é assim que é falado, né, de acordo com as gunas das pessoas. Então, gunas são 3: sattva, rajas, tamas. Acho que todos vocês já ouviram falar. A sattva é essa guna, essa qualidade que existe na natureza, existe em todas as coisas, de clareza e de leveza. Isso é chamado sattva guna. Rajas é a qualidade de paixão, de movimento. Paixão, movimento como é que se diz? Impulso, rajas. E tamas, a qualidade de inércia e peso. Inércia e peso. E aí essas 3 qualidades sempre coexistem, as 3 juntas. Você não tem como tirar uma das qualidades da natureza. É uma qualidade da Prakriti, da própria natureza. Então ela está em tudo. Está no corpo, está nas coisas, as 3 gunas, e está também na mente humana, na disposição humana, na mente da pessoa, tem essas 3 gunas. E quando na disposição da pessoa predomina sattva guna, na mente da pessoa, na disposição interna dela, predomina sattva, com rajas em segundo lugar, sattva, rajas e tamas em terceiro, aí ela é da casta dos brahmanas. Quer dizer, o que isso significa? Tem sattva em primeiro lugar na mente, como a qualidade mais predominante da mente, tem essa clareza. Então ela é predisposta, por natureza, à compreensão, à contemplação, a uma vida contemplativa, quieta contemplativa, de estudo, de ensino, de estudo. Então ela é dessa casta, chamada dos brahmanas. Ela é dessa casta dos brahmanas. Aí, se a pessoa tem rajas em segundo lugar, em primeiro lugar na mente, e sattva em segundo, subordinada a rajas, tem sattva em segundo lugar e tamas em terceiro, aí qual é a disposição dessa pessoa? É uma disposição para a ação, porque tem rajas em primeiro lugar, tem um impulso para agir. Só que o que está subordinado logo em segundo lugar a essa ação? É o sattva, é uma clareza. Então a pessoa tem uma predisposição para uma ação baseada numa visão maior, não a uma ação meramente individualista, para beneficiar a si próprio, mas em geral a pessoa, esse sattva em segundo lugar, dá a ela uma ação, vamos dizer assim, social, uma ação de fazer para um bem maior e tudo isso. Isso é a qualidade de sattva, dá em segundo lugar. Então essa pessoa que tem essa disposição interna de rajas, sattva e tamas, é da casta dos kshatriyas, que é o caso de Arjuna aqui. E os Vaishyas, os comerciantes, o que é um comerciante? O que é um comerciante do ponto de vista das castas? É uma pessoa que, do ponto de vista da disposição interna dela, né?
É uma pessoa que tem Rajas em primeiro lugar, assim como o Kshatriya, mas o segundo guna que predomina na mente dela, logo abaixo de Rajas, é Tamas. Então, é uma ação, ela é inclinada à ação, mas uma ação para ganho próprio, individualista, egoísta, vamos dizer assim, o que é ótimo para a casta dos comerciantes, porque eles têm que visar lucro mesmo, para a economia girar, tem que ser cada um visando o seu lucro, aí no livre mercado as coisas a coisa roda bem, tem competição, os preços flutuam conforme a demanda natural, e aí as pessoas vão suprir essas demandas visando o seu lucro, mas aí elas fazem a economia rodar, fazem a coisa crescer. É uma disposição ótima para um Vaishya. Então, é um comerciante. E o Shudra é o trabalhador que obedece ordens, vamos dizer assim, basicamente, é a pessoa que obedece ordens, faz isso, faz aquilo outro, leva isso aqui para lá, traz aquilo lado para cá. É a pessoa que tem tamas em primeiro lugar, então não quer mesmo, a pessoa não tem disposição nenhuma para pensar e para empreender nada por ela mesma, ela não tem essa condição, não tem essa visão, não tem esse interesse, muitas vezes, não tem nenhum interesse, quer ficar mais, fazer um trabalho, não é fácil, fisicamente pode ser exigente, mas fácil mentalmente, em termos de planejamento, em termos de qualquer coisa, não precisa pensar, tamas em primeiro lugar, Rajas em segundo e Sattva em terceiro, último lugar. Aí essa pessoa foi organizada na sociedade dentro dessa caça do Shudra. Então, Arjuna aqui era um Kshatriya, significa o quê? Ele tinha esse Rajas em primeiro lugar, Sattva em segundo, ele queria fazer o bem para a sociedade, visava a justiça, visava o Dharma nas ações dele, é o que ele queria, é o que fazia o sujeito feliz, afinal de contas. Porque dentro dessa visão, dessas disposições internas, você é feliz, quer dizer, quando você está dentro da sociedade, é adequado à sua disposição natural. Isso que você se sente bem, você se sente feliz, você se sente contribuindo, etc. Então, Arjuna era um Kshatriya. Ele tinha esse impulso para a ação dhármica. E a oportunidade da ação dhármica surgiu para ele. E ele tinha lá, né, todas as armas que ele tinha, esperando esse momento. Quer dizer, Arjuna, ele era conhecido por ter várias astras. Astras são armas que ele ganhou dos devas, ganhou de Shiva, aquela Pashupatastra, a astra de Pashupati, Pashupati é Shiva. E numa ocasião lá ele ganhou, ele lutou com Shiva, imagina isso. Shiva apareceu como um caçador lá, eles se envolveram numa disputa de uma caça lá, brigaram os dois, saíram na porrada mesmo. E vocês vejam, e Shiva não conseguiu ganhar de Arjuna, não conseguiu derrotar ele na porrada. Imagina. Eles ficaram, não que Arjuna tenha derrotado Shiva, mas eles ficaram meio empatados ali. Shiva não conseguiu matar o cara, não conseguiu quebrar ele na porrada. E aí Shiva, quando Arjuna, lá pelas tantas, ele reconheceu, esse cara só pode ser Shiva, porque eu não consigo derrotar ele só pode ser Shiva, e ele reconhece o caçador como Mahadeva, como Shiva. Aí cai aos pés de Shiva, Shiva abençoa ele, fala, você é realmente muito bom, eu não consegui te derrotar, você realmente é muito bom, tá aqui minha arma, a arma essa Pashupatastra, ela era dita como uma arma que podia destruir o universo inteiro, tipo uma coisa atômica, assim, uma bomba atômica, um troço assim de uma força espetacular que podia destruir tudo, derrotar qualquer um. E ele ganhou essa arma, e essa arma não era assim uma arma, tipo um negócio que ele apertava o gatilho, não era assim, ele carregava a flecha dele com um mantra dessa astra. E esse mantra ele tinha que ser mantido vivo diariamente, como qualquer mantra, né, que a gente ganha um mantra, a gente tem que repetir ele diariamente para manter o mantra vivo. E Arjuna tinha que fazer isso com todas as astras que ele tinha. Ele ficava o dia inteiro, passava uma hora por dia repetindo o mantra para manter as astras, as armas dele prontas para o uso, afinal de contas. E aí você
fazia o mantra e soltava a flecha e o Pashupatastra era isso. E ele tinha todas essas armas. Para que ele tinha tudo isso? Ele tinha a condição toda de derrotar o Duryodhana, porque o Duryodhana não era fraco, não. Ele tinha todo um exército por trás dele, muita gente poderosa, Bhishma, Drona, etc., a gente viu. E quem podia derrotar esses caras? Quem podia tirar esse cara de lá? Só Arjuna e os Pandavas. Não tinha outra pessoa para fazer. Não é que, não, eu não vou fazer meu Dharma aqui, mas outra pessoa faz. Não tem outra pessoa para fazer o seu Dharma. Na verdade, nunca tem. O seu Dharma é chamado Swadharma porque é seu, não é de outro. Não tem outra pessoa para fazer para você. Você está aí no lugar onde você está, sendo quem você é, para fazer o que você tem que fazer. Quer dizer, Arjuna está no campo de batalha, sendo um guerreiro, com toda a qualificação que ele tinha para lutar aquela guerra. E a guerra está presente ali. Ele está lá, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para a guerra com feliz, que ele está nessa situação, quer dizer, é a minha função, a minha vida toda desemboca aqui. Ele não foi posto lá por acaso, a vida inteira do cara desembocou naquela situação. Como sempre acontece com todos nós, na verdade, em qualquer situação que a gente esteja, a gente a nossa vida desembocou nessa situação, com a gente tendo algo a ser feito por nós. E a situação mesma pede para a gente fazer, exige que a gente faça. Não é assim? Qualquer situação. Você tem um papel a fazer. A tua vida desembocou naquilo, você tem certas capacidades, algo é esperado de você, você tem que fazer aquilo. Isso vai te dar... Você não tem que fazer só pela sociedade em si, pelo mundo, mas por si mesmo. Isso vai te dar uma satisfação, uma autoestima. Você fazer o que você tem que fazer é bom, todo mundo sabe, é bom, a gente fica satisfeito, mesmo que isso seja, aparentemente contrário, ou mesmo contrário, francamente contrário aos nossos gostos e aversões imediatos, ao nosso desejo de conforto, de prazer. Não é prazeroso, talvez. A guerra não é prazerosa para Arjuna no sentido de ele vai com um sorriso no rosto. Não vai. Ele vai fechar a cara e vai. Mas é o dever dele e isso vai fazer ele, e vou usar a palavra aqui, feliz, num sentido mais amplo. Não é assim? O Dharma é isso. O Dharma, o Swadharma, nosso dever, o que a gente tem que fazer é algo que nos faz feliz num sentido mais verdadeiro do que a mera felicidade que advém de você satisfazer um desejo imediato, assim, de um gosto, de uma aversão, de um desejo de prazer, um desejo de conforto. Isso também nos deixa felizes, mas é uma felicidade sensível. Sensível quer dizer, né? É passageira. Ali, imediatamente, a gente fica feliz com aquela situação confortável ou prazerosa e depois que a situação passa, a gente deixa de estar feliz porque o objeto foi embora, a situação foi embora. Mas com relação ao Swadharma não é assim. A gente faz aquilo, mesmo tendo que fazer um certo sacrifício, mas tendo feito, a gente se sente bem. E esse bem, essa felicidade não é sensível. Não é algo que vem dos sentidos, é algo mais profundo e, portanto, mais duradouro, mais verdadeiro. Essa satisfação de fazer o seu próprio dever, o seu próprio Dharma. E Arjuna estava ali, dentro daquela situação de batalha. Obviamente, o mundo estava pedindo para ele lutar. Ele mesmo, na profundeza do seu ser, estava querendo lutar também. Ele tinha se preparado para isso, afinal de contas, a vida inteira. 13 anos na floresta, imagina. Nutrindo o desejo, não de vingança, mas de justiça. Que era a própria disposição dele, era essa disposição justa, de uma pessoa justa. Então, por que ele estava sofrendo e se lamentando pelo Swadharma dele lá no primeiro capítulo? E no começo do segundo que a gente viu. Mas se eu fizer essa ação,
eu vou estabelecer a confusão na sociedade. Não, isso não é verdade. Você não vai estabelecer confusão em sociedade nenhuma, você vai estabelecer o seu próprio Dharma, e o Dharma em torno, ele pode até imediatamente se desestruturar, mas vai se reestruturar de uma maneira muito mais harmônica depois, muito mais harmônica do que se Duryodhana, o usurpador, o ladrão, o assassino, o traidor, é um traidor. O trato era 13 anos na floresta, volta, tá aqui o trono para você. Eu saio de cena. Esse era o trato. Essa era a palavra. E ele enganou os Pandavas e traiu os Pandavas na cara dura. Então, traidor. É lógico que esse cara tem que ser punido e tem que ser retirado. E mesmo se o Dharma imediatamente alguma confusão na sociedade acontecer disso, vai ser uma confusão necessária para se reestruturar de uma nova maneira mais sólida, melhor. Às vezes é isso que tem que acontecer mesmo. Isso não é adharma nenhum. Você tem que fazer o seu swadharma. Não existe nada melhor para um kshatriya do que uma guerra justa, ele fala. Né? E aí, ele fala no 32, ainda continuando a mesma linha de raciocínio. Yadrichaya chopapannam swargadvaram apavritam sukhinah kshatriyah partha labhante yuddhamidrisham. Ei Partha, ei Arjuna, só um guerreiro muito sortudo, é o que ele fala aqui, Sukhinah kshatriyah, só guerreiros muito Sukhinah felizardos, né, sortudos. Ei Partha, labhante, alcançam Yuddham Idrisham, uma Yuddha, uma guerra como essa. Idrisham quer dizer uma guerra como essa. Que guerra é essa? Dharma Yuddha, uma guerra justa, que foi Yadrichaya Upapannam, que caiu no seu colo, essa situação dessa guerra justa, apareceu, caiu no seu colo, Yadrichaya, quer dizer, por acaso, por sorte. Por sorte quer dizer, sem que você tenha pedido por isso, sem que você tenha procurado isso. Você não procurou, Arjuna não procurou a guerra, muito pelo contrário, ele procurou a não guerra, a paz. Na verdade, abrindo mão de um monte de coisa, e Duryodhana que não aceitou de nenhuma maneira. Então, uma coisa que não foi de nenhuma maneira procurada por você, caiu no teu colo por chance, por sorte, uma guerra justa. E essa guerra que caiu no seu, essa oportunidade, na verdade, que apareceu para você dessa guerra justa, ela é o quê? Swargadwaram apavritam. Ela é uma... Swargadwara quer dizer o portão do céu. A gente conhece o portão do céu, lá tem São Pedro na frente, né? Aí te deixa entrar, entra aí. É o portão do céu. Normalmente tá fechado, é difícil entrar, eu não sei o quê. Você tem que ser uma pessoa de muito mérito, ter feito muita coisa, e ter rezado muito, e ter feito muita disciplina e muitas boas ações, não sei o que lá. Aí a porta do céu se abre para você e você entra. Aqui, Swargadwara são esses portais, o portal do céu. Elas estão o quê? Apavritam, estão completamente abertas, são escancaradas. Apavritam é isso, a porta do céu está escancarada para você. Essa oportunidade é uma porta do céu aberta, que só kshatriyas muito sortudos têm essa oportunidade. Que o Shastra, o Dharma Shastra, não Vedanta nem nada disso, mas os Shastras que tratam do Dharma, eles falam que a morte, cumprindo o seu Swadharma, se você morrer no meio do cumprimento do seu dever, o Karma Phala, o resultado é Swarga. Isso é falado. Morreu no cumprimento do dever, Swarga. A não ser que exista algum outro impedimento kármico muito, muito, muito sério, se você morrer no cumprimento do seu dever, você vai para Swarga. Então, isso é uma promessa do Shastra, e Krishna fala isso para ele. Olha, isso aqui é uma oportunidade para você.
Atache tvamimam dharmyam sangramam na karishyasi tataswadharmam kirtim cha hitva papam avapsyasi. Tataswadharmam kirtim cha hitva papam avapsyasi. O raciocínio de Arjuna era o contrário. A gente tem que lembrar. Ele falou que se ele fizesse essa ação, ele iria para Naraka e ia ganhar papa. Ia ganhar papa quer dizer um demérito, um resultado negativo. Resultado invisível, tá? Esse punya, papa, não são coisas que você recebe na hora. O que você recebe na hora sempre é o resultado visível da ação, que é chamado Drishtapala. Então, você faz qualquer ação que você goste, você se sente bem. Uma ação dhármica, por exemplo, você faz ajuda a outra pessoa. Qual que é o Drishtapala? O resultado visível dessa ação. São vários, né? A pessoa é ajudada, a outra pessoa fica feliz, você fica feliz, você ganha esse resultado de ficar satisfeito de poder ter ajudado. Essa satisfação que a gente tem em ajudar, em doar, em ajudar, é Drishtapala. Um resultado que você ganha imediatamente, você sente imediatamente. Mas além disso, o Shastra fala que existem resultados invisíveis para a ação. Nesse caso, desse exemplo, se você ajuda a outra pessoa, fazendo algum tipo de sacrifício, dando seu tempo, dando seu dinheiro, dando algum recurso, você ganha, além de ganhar essa satisfação imediata, você ganha um punya, que você não vê, nem sabe que existe, fica lá na tua conta kármica, no que é chamado de corpo causal. Depois a gente vai ver isso, Karana Sharira. Esse Karana Sharira é o lugar onde fica esses resultados invisíveis, ficam lá, em estado de potência, semente, Karana, em estado causal, não manifesto. E aí esse punya, ou esse papam, se for uma ação adhármica que você faz, né, violando o senso comum, os valores universais, não violência, etc., quando você viola isso, faz alguma ação injusta, imoral, aí você ganha papo, o contrário. Você vê, não tem nada a ver com o Drishtapala. O Drishtapala e a Drishtapala são coisas completamente não relacionadas. Uma pessoa pode fazer uma má ação e se sentir muito bem. Isso é completamente possível. Não é verdade que a pessoa faz uma má ação e ela se sente mal porque ela fez. Não. A pessoa com uma mente distorcida, uma mente assim pervertida, valores pervertidos, ela faz uma má ação e se sente bem que fez uma má ação. Apesar disso, o Adrishtapala vai ser papa, porque no karma não tem perversão. As coisas são sempre de acordo com a ordem. Então, se é a dharma, o resultado sempre é papa. Esse demérito, tanto demérito quanto mérito vão lá para tua conta kármica, e esses resultados que vão ser responsáveis por, no futuro, você ter situações felizes ou infelizes, que a gente chama de sorte ou azar. Na verdade, peraí, só um segundo que minha filha entrou aqui. Tava dormindo, acordou. Cadê mamãe? Sukha e Dukkha, né? Situações fáceis, confortáveis, ou situações difíceis, desconfortáveis, etc. A causa para essas situações é esse punya papa, que você ganha com as suas próprias ações. Por isso não tem esse negócio de sorte e azar, na verdade. No verso anterior, quando eu falei por sorte, quer dizer simplesmente sem você ter ido atrás. Isso que era essa situação que veio para você, Arjuna, que veio por acaso, né? E a Drichaya significa isso, por acaso. Mas na verdade não é acaso, é punya dele. Se é uma situação, se é uma oportunidade boa para ele, se é uma situação
que vai trazer um bem para ele, que caiu na frente dele. Então isso é um punya, na verdade. É uma graça, é um mérito, né? Então, esse punya papam, Arjuna estava falando que ele ia ganhar papam se ele fizesse essa ação. E Krishna está desmentindo ele aqui, está negando esse raciocínio, falando, não, papam avapsyasi, você vai ganhar papam, atachet imam dharmyam sangramam, essa batalha, sangrama é batalha, dharmyam justa, essa batalha justa, imam dharmyam sangramam, nakarishyasi, se você não fizer, nakarishyasi, se você não fizê-la, se você não fizer essa ação, tataha, então, papam avapsyasi, aí você vai atrair papam, você vai ganhar papam. Swadharmam kirtin cha hitva. Hitva quer dizer abandonando, negligenciando, negando, negligenciando, swadharmam, o seu próprio dever e a sua própria kirtin, quer dizer, a sua própria fama, a sua própria honra. Papam avapsyasi. Se você não fizer. Não se você fizer, como ele estava raciocinando antes, que ele estava sofrendo o choca, o sofrimento dele era, se eu fizer, eu vou ganhar papam. Se eu fizer essa ação terrível, eu vou ganhar papam e vou para Naraka. Krishna está falando, não, se você não fizer, você vai ganhar papam. E se você fizer, você vai para Swarga. Caso você morra fazendo, que é uma possibilidade muito presente na guerra, é para você morrer. Se você morrer, você vai para Swarga. E se você não fizer, se você fugir desse campo de batalha aqui, aí sim você vai ganhar papo. Porque você está negando o seu próprio dever. O seu próprio dever é algo que o mundo, assim, a ordem cósmica, vamos dizer assim, está exigindo que você faça. É o desejo dessa... A gente pode entender o Dharma, o Swadharma como isso, como o desejo não seu, exatamente, mas o desejo do mundo, do universo, de uma ordem. Pode ser coincidente com o seu desejo individual, pode ser que não seja, mas você tem que reconhecer o que é esse pedido, o que é esse Swadharma, o que o mundo te pede. Não é as pessoas, a sociedade, o mundo te pede. Às vezes é até contra o que as pessoas estão falando, depende. O Swadharma é muito único, cada hora é uma coisa. É algo que é um desejo do universo, da ordem cósmica, não necessariamente o seu desejo. Tudo bem, se não quer lutar, não interessa. Não quer lutar, é justamente aí que se dá, a gente vai ver isso logo a seguir aqui, nos próximos versos. É isso que constitui Karma Yoga, na verdade. Toda a disciplina que prepara a mente da pessoa para o autoconhecimento é essa disciplina, dela ser capaz de pautar suas ações pelo Dharma e não pelos desejos. É isso que faz a pessoa um yogi, na verdade. A pessoa pauta a ação pelo Dharma, não pelo raga, pelo dvesha, pelo gosto, pela aversão, pelo desejo. Não quero lutar, não interessa. Não vem com essa conversa de que vai atrair papa. Não vai atrair papa nenhum. Você vai ganhar punya fazendo o seu Swadharma só, sempre. Mérito e felicidade e bem-estar real. É o que você vai ganhar. Esse raciocínio que Arjuna estava tendo, que ele ia ganhar papam, que ele ia destruir as pessoas, não sei o que, é falso. Falso mesmo do ponto de vista do Dharma. Não só falso porque ele não vai matar ninguém, porque ninguém morre. Esse é o argumento de Krishna aqui. Ele já falou, ninguém morre. Avadyaha yam dehi. Esse dehi é indestrutível, nityam avadyaha. Mas eu nem estou... Mesmo do ponto de vista do Dharma, nem é do ponto de vista disso. Mesmo do ponto de vista do seu Swadharma, você não tem motivo para sofrer. Porque você está numa guerra justa, pronto para a batalha, preparado, você só tem que agir. E se você não fizer isso na Karishyasi, papam avapsyasi. Aí sim você vai ganhar papam, abandonando ritual, essa batalha aqui, esse Dharma seu.
E aqui tem uma discussão interessante, que é como que uma pessoa ganha papam. Papam quer dizer o resultado de uma ação. Não fazendo. Né? Você não faz e ganha um resultado. A não ação produz um resultado da ação. Né? Porque o que significa? Se você não fizer se você não entrar nesse campo de batalha, se você não guerrear, se você não lutar, você vai ganhar papam. Isso não é aceitável. Não é logicamente aceitável. Como que uma não coisa produz alguma coisa? Como que uma não ação produz um resultado da ação? Isso é impossível. E, na verdade, não é isso que acontece. O papam é produzido por uma ação adhármica, não por uma não ação. Então, o que acontece aqui é o seguinte, não é que Arjuna iria ganhar papam por não agir, mas o que acontece é que ele ia renegar, ele ia fugir ele não iria lutar. Só que em vez de... O que era o dharma dele? Lutar. Aí ele ia deixar de lutar e em vez de lutar ele ia fazer uma outra coisa qualquer. Sei lá, sair, ir para Rishikesh, ia virar renunciante. Essas ações sim iam atrair papa. Ele ia ganhar papa por essas ações. Porque afinal de contas, quando você não está fazendo o que você tem que fazer, você vai fazer o quê? Algo que você não tem que fazer, que não é o seu dharma. É essa ação que você faz... Quando você nega o seu Swadharma, é essa outra ação que você faz que traz o papo. Não o fato de você não ter feito. Porque a não ação não pode produzir um resultado, nem positivo nem negativo, afinal de contas. É assim que a gente tem que ver. Ainda que a gente considere a omissão como um pecado, né, como um papam, como um demérito e tal, realmente falando... em termos assim materiais, vamos dizer, o que produz o papo não é a não ação que você fez, a omissão, mas o que as outras ações que você fez quando você deixou de fazer o que você devia fazer, né? Isso sim, papam avapsyasi. Essas outras ações que você está pensando em fazer, que Arjuna falou também no primeiro capítulo, não, acho que esse verso foi já no começo do segundo, seria melhor para mim se eu vivesse de esmolas. Ele estava querendo viver de bhiksha, ele estava querendo virar sannyasi, ele estava querendo virar renunciante e viver de bhiksha. Bhiksha é isso, o renunciante pede bhiksha na frente das casas e ele vira um bhikshu. Bhikshu é sinônimo de sannyasi. Bhikshu é aquela pessoa que pede bhiksha. É o que caracteriza o renunciante, é isso. Todo dia, meio-dia, ele sai pelas casas pedindo bhiksha e as pessoas dão para ele. E ele estava propondo isso para Krishna. Seria melhor, Krishna, se eu vivesse de bhiksha. Ele estava querendo tomar sannyasa. Essa ação, sim, ia atrair papam para ele. Tudo que ele fizesse que não fosse lutar a guerra, tudo isso iria atrair papam para ele. E aqui Krishna avisa isso. Swadharmam, Ritva e Kirtim Ritva também. Você não só vai largar o seu Swadharma e vai ganhar papa, mas a tua fama, a tua honra, você vai largar. E aí ele explica isso aqui, porque para você vê, você vai perder a honra. Para um guerreiro não tem nada pior do que isso. E você vê, o motivo pelo qual Arjuna estava querendo, vamos dizer, desertar, né, sair do campo de batalha, não era o medo. Ele não estava com medo, ele não era por isso. A gente viu no primeiro capítulo, ele estava tomado por kripa, karuna, por uma compaixão pelas pessoas. Ele estava achando realmente que ele ia ser ali a causa da destruição do Dharma, ia ser a causa, né, da confusão na sociedade. E ele argumentou isso, ele falou, Krishna, mesmo que a gente não pode esperar que Duryodhana, que tem a mente roubada pela cobiça, se retire da guerra. A gente não pode esperar que ele faça isso, porque a mente dele está roubada, ele fala exatamente esses termos,
está roubada pela cobiça, pela ambição desmedida. Aí ele não tem como se retirar dessa guerra, mas a gente tem, Krishna. A nossa mente não está roubada pela ambição, a gente não quer nada. Ele fala, eu não quero nem esse reino aqui, nem o reino dos devas, ele fala. Eu não quero nenhuma dessas coisas. Sabe, eu só quero ficar em paz comigo mesmo. Se eu fizer isso, eu não vou ficar em paz. Então, a gente tem o dever de se retirar, porque a gente não pode esperar que Duryodhana se retire, a gente tem que fazer isso, porque nós somos pessoas com a mente... a gente está com a mente clara, tem a mente não distorcida, não pervertida pelos desejos, pela cobiça, como tem Duryodhana, então é nosso dever se retirar. Ele estava sendo movido por isso, por um sentimento superior, na verdade, de compaixão pelas pessoas ali, e por um desejo de felicidade de todo mundo e tudo mais. Esse era o que motivava Arjuna, mas... o que as pessoas iriam falar dele se ele se retirasse da guerra não é porque Arjuna se retirou por compaixão. Vocês acham realmente que isso iria ser as histórias que iriam correr? Que Arjuna se retirou por compaixão? Duryodhana, Arjuna se retira, quer dizer, se Arjuna se retirasse, os Pandavas vinham junto com ele, isso é certo. E o Yudhishthira, Bhima e todo mundo ia seguir ele. E mesmo se não seguissem, sem Arjuna, os Pandavas perderiam a guerra, com certeza. Então, Duryodhana iria ser o rei. Duryodhana iria ter a mídia toda na mão dele, né? Globo News, tudo mais, né? Quem que vai definir a pauta é Duryodhana. Quem que vai sair? Qual é a notícia? A Arjuna se fugiu da batalha, morrendo de medo quando viu Duryodhana coçar o bigode, ele viu aquilo e falou, nossa senhora, eu vou morrer aqui, eu vou embora o mais rápido possível. Aí vão entrevistar pessoas que vão dizer, eu vi sim, ele estava todo borrado, ele correu para trás da árvore, aí começou a chorar, e Krishna foi lá ajudar ele, eles ficaram conversando alguma coisa que ninguém ouviu, eles fugiram. Foi isso que aconteceu, entrevistar o sujeito passando na rua. Na verdade, é tudo combinado, né? O sujeito não está passando, é do funcionário da Globo News. Daí ele dá a entrevista. O senhor, vem aqui. É isso que vai acontecer. As pessoas vão falar. Ele fala aqui no próximo verso 34. Akirtin chapi bhutani katayishyanti te vyayam sambhavitasya cha kirtihi maranata tirichyate. As pessoas, Bhutani, ele fala, as pessoas, elas vão katayishyanti, elas vão contar, elas vão falar da sua akirtin, da sua infâmia. Kirti é fama. Akirti não é não fama, é o contrário de fama, é infâmia, a fama negativa. As pessoas vão falar da sua infâmia. Avyayam Akirtim, a sua infâmia infinita. Porque, na verdade, vocês vejam, as pessoas vão contar, Katayishyanti, vão surgir histórias de Arjuna. Que Arjuna? Qual Arjuna? O que fugiu do campo de batalha? Esse vai ser o complemento do nome Arjuna. Quando as pessoas ouviram o nome Arjuna, qual Arjuna? Né? De qual Pandava você está falando? Daquele que fugiu? Do que fugiu do campo de batalha? As pessoas vão falar assim dele. A fama dele vai para o espaço. Quer dizer, não é que ele vai deixar de ser famoso como ele era. Tinha uma fama, uma boa fama. Ele vai ser infame. Então, uma fama negativa. E não avyayama aqui, uma fama eterna, ilimitada, quer dizer o quê? Não, isso aí que é a história que está acontecendo. Eles estão no campo de batalha ali, os dois grandes exércitos dos clãs dos Kuros. Isso aqui é a história que está acontecendo. Vyasa escreveu uma Mahabharata com essa história aqui. Todo mundo vai falar disso para sempre. Não é só agora os guerreiros na tua frente vão falar mal de você e vão falar que você foi covarde. Não, todo mundo para sempre. A gente está aqui em 2020, né? Faz 5.000 anos que aconteceu o negócio. Supostamente faz 5.000 anos, com certeza faz milhares de anos, mesmo que não tenha 5.000 anos, faz milhares de anos que aconteceu esse diálogo aqui, essa história aqui do Mahabharata, da Gita. A gente está falando aqui em 2021, pelo Zoom, falando de Arjuna e não sei o quê. É disso que Krishna estava falando aqui, as pessoas vão falar de você, Arjuna.
E se você fugir, eles vão falar mal de você. Porque a história que vai prevalecer é Arjuna não cumpriu com o dharma dele. Ponto. Não fez o seu Swadharma. Não, quando a coisa, quando a situação ficou realmente feia, ele fugiu. Ele amarelou. Ele foi embora. E Duryodhana vai garantir que a história que vai sobreviver vai ser a história de que você foi covarde, na verdade. Não vai falar que você fugiu por compaixão, como realmente aconteceu. Né? Porque tem aquele ditado até que a história é feita pelos vencedores, né? E é. Duryodhana ia vencer, ele ia contar a história. O que aconteceu com Arjuna? Fugiu de medo. Sambhavitasya cha akirtihi maranat atirichate. É pior do que a morte, marana. Isso para uma pessoa sambhavitasya, para uma pessoa honrada, um brio, né? Uma pessoa honrada, essa infâmia é maranata atirichate, é muito pior do que a morte, né? É muito melhor morrer. Aliás, se você morrer, você vai para Swarga, né? Você sabe disso. É muito pior do que a morte. É essa infâmia que você vai acontecer com você se você não fizer a sua ação, que você tem que fazer o seu Swadharma. Bhayat ranatu paratam mamsyante twang maharathaha yesham chatwang bahumataha bhutva yasya silagavam. O verso 35, ele fala que os Maharatha, os grandes guerreiros que estão aqui, Maharati, esse Maharata quer dizer, tem uma definição técnica de Maharata. Rata significa carruagem, Maha é grande, mas Maharata significa um grande guerreiro. Por uma metonímia, uma metáfora aí. E esse grande guerreiro, o Shastra diz, acho que no próprio Mahabharata tem essa definição, é o guerreiro que sozinho, ele consegue lutar com 10 mil. Sozinho ele consegue dar conta de 10 mil, quer dizer, de um exército. Ele sozinho, o Maharati, ele consegue fazer isso, é o que dá esse título de Maharata para ele. Então esses Maharatas, essas grandes pessoas que estão aqui, pessoas que contam na sociedade, grandes pessoas de grande valor, pessoas destacadas ali, mamsyante tuam, vão considerar que você, tuam, bhayat ranat uparatam, que você se retirou, uparatam, que você se retirou ranat da batalha, do campo de batalha, bhayat, por bhaya, por medo. É isso que as pessoas mamsyante, é isso que elas vão pensar, esses grandes guerreiros que estão aqui. Yesham chatwang bahumataha bhutva yasya silagavam. E bhutva, tendo sido, bahumataha quer dizer, tendo sido considerado em alta estima, Yesham, por essas pessoas, quer dizer, você era uma pessoa, Arjuna, que era por esses grandes guerreiros, era tido em alta estima, todo mundo tinha medo de Arjuna, era o grande guerreiro, era o maior guerreiro da época, até Duryodhana tinha medo, obviamente, de Arjuna, e por isso que ele juntou tanta gente ali, e contava tanto com Bhishma e Drona e Karna, principalmente Karna, que era a arma de Duryodhana contra Arjuna, era o Karna, que era o único, na verdade, irmão de Arjuna, né? Filho de Surya. Arjuna era filho de Indra, na história. E era um cara que podia bater de frente com Arjuna, era Karna. Então, Duryodhana garantiu que Karna tivesse do lado dele. Ele sempre mimou muito Karna para garantir essa lealdade dele, porque ele sabia que o conflito com os Pandavas ia vir e só quem podia derrotar Arjuna era Karna. Então todos eles consideravam Arjuna como ali o grande guerreiro. E tendo sido considerado então autoestima por essas pessoas,
Butwa, tendo sido considerado assim, Yasya Silagavam, você vai cair no conceito deles, na estima deles. Lagavam, você vai se tornar... Lagava significa um peso leve. Bahumataha significa um peso pesado, coisa que conta. As pessoas, né, levam você a sério. Lagava quer dizer uma pessoa que você dá um sopro, a pessoa sai voando. Você não tá nem aí pra ela, você dá um sopro, dá um peteleco, ela sai voando. Isso que é lagava, leve, literalmente leve. Mas aqui quer dizer, você vai cair na estima dessas pessoas. Porque elas vão pensar, mano, você não tem o quê? Obviamente que você fugiu por medo. Ninguém vai acreditar que o cara abandonou ali o negócio por compaixão, por um sentimento superior. Ninguém vai acreditar nessa história. Ela é inverossímil. Não é verossímil. Não é verossímil é que o exército de Duryodhana era muito maior, era 10 vezes maior que o exército dos Pandavas, e você viu aquilo e você foi embora. Por medo. Avacha vadamscha bahun vadishyanti tavahitaha nindantas-tava samarthyam tato durkhatarannukim. Ele fala que tava ahitaha, os seus inimigos, vadishyanti, falarão. Eles vão falar. Sabe o que eles vão falar de você, Arjuna? Avacha vadan bahun. Palavras impublicáveis, palavras que eu não posso repetir, Krishna fala. Eu não posso repetir, eu não posso mencionar essas palavras que eles vão falar de você. Isso que eles vão falar. Vão falar coisas impublicáveis. Falar, xingar você de tudo quanto é nome, te desonrar, te difamar de todas as maneiras. Nindantaha tava samarthyam. Fazendo pouco da sua capacidade. Nindantaha significa criticando, fazendo pouco, né? Da sua, o que? Samarthyam, da sua proeza, da sua capacidade. Vão fazer pouco disso, vão criticar isso. Tataha durkataram nukim. O que existe de mais doloroso, durkataram, do que isso, tataha? O que existe de mais doloroso do que isso? Pense, Arjuna. Arjuna com certeza não conseguiu pensar em nada pior. Não existia nada pior para ele realmente. Hatova prapsyasi swargam jitvava bokshase mahim tasmadu tishta kaunteya yudhaya krita nishchayaha. Na verdade, não existe nada pior mesmo. Pior é essa situação de difamação e de desonra. Porque, do contrário, pense na situação objetiva. Hatahava, se você for destruído, hataha, morto, prapsyasi swargam, você alcança swarga. Ditwava, ou se você ganhar, ditwa, tendo ganhado, bokshase mahim, você vai desfrutar da terra. Sendo o governante, sendo o príncipe, sendo da família real, naturalmente bokshase mahim. Querendo você ou não, você vai bokshase, você vai usufruir de um monte de confortos que estão disponíveis para a família real. Tasmat, portanto, o Arjuna, Kaunteya, filho de Kunti, Uttishta, levante. Levante porque lembram-se que ele tinha sentado na carruagem, ele estava sentado na carruagem, largou o arco de lado, falou, eu não vou lutar. E aí ele fala aqui, Tasmadu Tishta Kaunteya Yudhaya Kritanishchayaha, pronto para lutar, decidido, Kritanishchayaha quer dizer, tendo tomado a decisão de Yudhaya, de ir para a luta. Levante-se. Não tem motivo nenhum para você estar aí sentado triste e se lamentando. Não tem. Por qualquer ponto de vista que a gente veja a situação, do ponto de vista absoluto, do ponto de vista do diva que nasce e morre, do ponto de vista do seu dharma, da coisa prática que você tem que fazer, tudo te leva em direção a fazer o seu Swadharma, em direção à guerra, o que você tem que fazer. Portanto, o Tishta levanta e para
com esse sofrimento, com essa lamentação toda aí que você está fazendo. Então, essa sessãozinha aqui foi essa sessão que ele fala sobre o Swadharma, mesmo do ponto de vista do Swadharma, na Tom Shoti Tumar Hasi, você não tem motivo nenhum para sofrer. O teu sofrimento não é razoável, ele não é justificável de nenhuma maneira. E aí, do 38 para frente, ele começa a introduzir o assunto de Karma Yoga. Sukha Dukhe Same Kritva Labha Labhau Jaya Jaya. Tomando todas as situações de tristeza ou de alegria, ou de dor, ou de prazer, de conquista ou de falha, como Same Kritva, como com uma certa mente, com uma certa disposição de equanimidade. Ele vai falar disso agora. Ele passa do assunto ali particular de Arjuna, para um assunto aqui universal. Ele faz essa conversão aqui do 37 para o 38. Qual é a atitude que ele tem que fazer o Swadharma dele? Esse aqui é o assunto que a gente vai começar, que é a atitude de Karma Yoga, que é o que interessa aqui. Karma Yoga e Brahma Vidya, os dois assuntos da Gita aqui. Essa parte do Swadharma foi uma parte contextual que foi inserida aqui no meio, também para a gente se inspirar também a fazer a nossa própria, o que é que a gente tem que fazer, né? Mesmo que seja desconfortável, a gente toma o Dharma como parâmetro sempre, né? Isso, na verdade, a Karma Yoga ele vai explicar nos próximos versos. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Shishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Peraí, tem uma pergunta aqui. Podemos colher Punyam ou Papam na mesma encarnação, já que não é imediato, como o senhor disse? Sim, nesse nascimento humano só. Se você nascer como num corpo animal, por exemplo, sem livre-arbítrio, sem escolha, aí você não acumula nem Punya nem Papa, é só um nascimento de exaustão. Você, num nascimento animal, ou num nascimento num mundo inferior qualquer, você não tem livre-arbítrio, você não tem escolha, e você só exaure karmas, você não acumula novos karmas. É como se fosse um sonho, uma vida de um bicho é uma vida de sonho, quer dizer, ele não está agindo, ele só está exaurindo uma certa tendência, certos karmas que ele tem que o Jiva tem para exaurir, ele exaure naquela vida ali. Não ganha mérito nem demérito. Uma vaca não ganha mérito por pastar, uma onça não ganha demérito por caçar bicho, ela só segue seu instinto, não tem escolha nenhuma. Mas em nascimento humano, aqui na Terra, ou qualquer nascimento equivalente que haja no universo onde exista livre-arbítrio, aí sim você colhe Punya e Papam, vários. A cada minuto que você decide fazer alguma coisa e faz, você tem um resultado invisível na forma de mérito e demérito. Na verdade, o tempo todo. Você está escolhendo e está fazendo coisas que geram Punya e Papam o tempo todo. Isso vai ficando acumulando lá. E não vai ser exaurido nessa vida, necessariamente. Na verdade, a maior parte do Punya e Papam que você colhe aqui, você vai exaurir em outras vidas. Alguns você exaure aqui. É dito que quando o Punya é muito forte, você exaure, você saca ele nessa vida. Você exaure ele nessa vida. E quando o Papam é muito forte também, você também paga aqui. Pelo menos uma boa parte. Mas, do contrário, Punya e Papams mais leves, mais cotidianos que a gente ganhe nessa vida aqui, a gente vai usufruir só na outra vida, vai ficando acumulado lá. E numa vida futura. Não necessariamente na próxima também não. Pode ser em qualquer outra no futuro. Fica lá. Só o karma sabe, a lei do karma sabe como que vai encaixar esse karma numa outra vida futura. Isso a gente não tem a menor ideia de como acontece.
Entendeu? Como funciona? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não fazer nada também é uma ação? Não. Não fazer nada não é uma ação. É isso que eu estava falando. Escolher não fazer... você escolhe... Mas você escolhe um não fazer. Você escolhe fazer uma outra coisa. Eu não vou dar aula. O que eu vou fazer? Eu vou ficar parado na cadeira. Eu escolhi ficar parado na cadeira e eu fiquei parado na cadeira. Vendo alguma coisa. Eu fiz alguma ação. Eu não fiz a ação de não dar aula, isso eu não fiz. Essa ação de não existe uma ação de não fazer alguma coisa, né? Não fazer é não ação. Né? Então você sempre faz alguma outra coisa, essa outra coisa é uma ação, essa outra coisa traz um resultado. Tá bom? Então, um abraço a todos, boa noite e até semana que vem.